Nesta noite na qual nos encontramos mais uma vez para juntos debruçarmos-nos sobre a palavra de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, somos convidados a manter a nossa comunhão e preparar o nosso coração, escutando aquele que tem a palavra da vida. Lembro que a nossa Lexio Divina, ela é mantida pela família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Eu, Padre Wagner Calegário de Souza, reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, mais uma vez agradeço a cada membro da família dos devotos que nos dá condições de chegarmos até você. Para fazer parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, existem dois caminhos. Você pode entrar em contato conosco pelo DDD 31 3319 6111, 31 3319 6111, ou pelo WhatsApp, que é o 31 9 8791 8072. 31 9 8791 8072. Como de costume, nós iremos debruçar-nos sobre o Evangelho do próximo domingo. Qual é o Evangelho? Você já pode procurar aí na sua Bíblia. É o Evangelho de João. Procure o capítulo 6. João, capítulo 6. E os versículos de 60 a 69. Estamos chegando ao final do capítulo 6. Então, procure aí. Enquanto você procura, eu vou dando algumas orientações muito breves, muito práticas. Primeiro, a Lexio Divina, a leitura orante, ela é uma prática antiga que nós deixamos com que a Sagrada Escritura fale a nós. Nós temos o costume, principalmente no tempo presente, de pegar a Sagrada Escritura e enxertando as nossas ideias e justificarmos com versículos bíblicos. Não é esse o caminho. Esse não é o caminho adequado. O caminho adequado é ler o texto bíblico e deixar com que ele fale conosco. Ele tem a sua mensagem. Não somos nós que colocamos a nossa mensagem nele. Por isso, nós vamos ler o texto. Nós vamos passar pela leitura do texto. Hoje, em especial, mais uma vez, para você procurar aí, João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Vamos ler o texto bíblico. Vamos nos colocar dentro desse texto. Depois de ler o texto, vamos ver o que ele nos apresentou e que nos chamou a atenção. O que mais nos chamou a atenção? O que esse texto me leva a dizer a Deus? O que ele me leva a dizer a Deus? Mais um passo, muito importante. O que eu preciso viver a partir do que Deus me disse. Existe uma outra metodologia, que não é aquela que nós vamos trabalhar aqui, é fazer esse caminho e aí então perguntar o que esse texto diz para a minha fé, o que esse texto diz para a minha caridade, para o meu amor, e o que esse texto me diz para viver melhor a minha esperança. Mas lembremos, nós vamos ler, nos colocar dentro do texto, deixar com que ele nos fale, o que ele nos instiga, o que ele nos leva a dizer a Deus e como nós precisamos viver e colocar em prática esse texto. Então, você já deve ter aberto aí na sua Bíblia o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. A tradução que nós utilizaremos aqui é a tradução da CNBB, a nova tradução da CNBB. Aconselho você a adquirir porque ela está fabulosa. Inclusive, ela repete coisas muito importantes. Termos do Antigo Testamento, ela repete no Novo Testamento. E daí, então, você consegue fazer uma ligação direta de uma coisa com a outra. É muito bonito. Fica o convite. Antes de tudo, vamos silenciar o nosso coração. Eu convido você a fechar os seus olhos, a colocar-se diante de Deus. Silencie-se.
E juntos nós celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos o Espírito, peçamos que o Espírito Santo nos ajude, nos guie, nos inspire. Peça que o Espírito de Cristo ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, aguce os nossos ouvidos e dê muita, muita disposição para os nossos braços e nossas pernas. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora eu te convido a escutarmos o texto bíblico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem pode escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, com a Escritura em sua mão, João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Agora, eu convido você a fazer a leitura em silêncio. Leia. Só você. Leia e deixe o texto abrir-se. Deixe o texto falar com você. Leia o texto. Então, tendo lido o texto, agora nós vamos escutá-lo novamente. Você lerá o texto comigo. Hoje eu inverti um pouquinho a ordem. E é objetivo mesmo, é de propósito. Então, você lê comigo, tá bem? Vamos lá? Muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando,
Por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Naquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Agora, por último, feche os seus olhos. Só escute. Somente escute e se imagine nessa cena que nós agora vamos escutar. Você é uma dessas pessoas que estão nessa cena. Onde você se encontra aí? Vamos lá? Feche os olhos e escute. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Agora, vejamos. Qual é a parte que chamou mais a atenção? Dentro dessa parte que te chamou a atenção, eu peço que você volte a ela. Volte àquela frase, aquele texto, aquele momento dentro do texto aqui, desse pedacinho, dessa perícope, que você volte a ela e veja o que ela te chama a atenção. Daqui a pouquinho eu vou abrir um pouquinho algumas coisinhas muito bonitas e singulares desse texto. Vá lá, releia aquele trecho que mais te chamou a atenção, o versículo, a palavra. Vamos lá? Pois bem, eu vou passar por toda a perícope, fazendo as ligações daquilo que já se passou e trazendo para você aquilo que é necessário, a fim de que esse pequeno trecho que te chamou a atenção ilumine sua visão e você possa rezar esse texto. Vejamos. Começamos da seguinte maneira: muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?
Mas essa palavra dura, essa expressão, ela está permeada de uma outra coisa muito importante que vem a seguir. Eles não estavam falando, eles estavam murmurando. Uma atitude infantil de quem não se compromete, não quer uma solução, uma coisa de criança. Essa palavra é dura, quem consegue escutar? É falar sem dizer, não se comprometer. Bom, eles estavam murmurando. Essa palavra dele é dura. Como ele vai dizer que nós precisamos comer a carne dele? Como ele vai dizer que nós precisamos assumir a vida dele? A vida dele que ele tem dito que é de entrega, a vida dele que tem dito que é longe das lógicas que regem a nossa sociedade, o nosso mundo, as nossas relações. Ele está querendo dizer que nós não precisamos pensar em nós mesmos. Quem vai seguir esse homem? Essa palavra é dura demais. As exigências dele são muitas. Quem é ele para exigir tanto? Como assim ele se acha no direito de exigir tanto? Percebam, já é uma rejeição ao caminho que Jesus propõe. E já é uma indicativa também que nem todos que estão andando com Jesus estão dispostos a fazer o caminho com Ele. Afinal de contas, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Minha carne e o meu sangue são verdadeira comida e verdadeira bebida que dão vida ao mundo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Isso no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Agora aqui no Evangelho de João, ele está dizendo aquilo que eles não querem escutar. Vejam, ainda no capítulo 6, Senhor, o Senhor multiplicou os pães, nós queremos novamente desse pão, nós queremos a vida mais fácil que o Senhor possa nos oferecer. Não foi para isso que eu vim. É por isso que ele vai perguntar àqueles que estavam murmurando, àqueles que não se comprometiam, e geralmente quem não se compromete só murmura. Porque ele quer continuar como que aproveitando. Isso vos escandaliza? Pergunta Jesus. E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Ora, o que significa subindo para onde estava antes? E quando vocês virem o Filho glorificado? E quando vocês virem aquilo tudo que vocês rejeitaram se concretizar em mim? Ora, caminhar comigo é que dá a vida, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada, não adianta satisfazer-se, não adianta ter uma perspectiva egocêntrica, não adianta pensar somente nas suas vontades, não adianta pensar a qualquer custo em ser vitorioso, porque isso não dá vida. O Espírito, que na verdade significa abraçar o caminho com Jesus Cristo e viver a sua vontade, viver a sua dinâmica, isso dá a vida. É por isso que as palavras dele são espírito e vida, como ele próprio diz no versículo 63. Entretanto, entre os discípulos existem aqueles que não creem. Exemplo disso, aquele que entregou Jesus. Estava com Jesus, caminhava com Jesus, comia e se alimentava na presença de Jesus, participava da vida de Jesus, mas não estava em comunhão com Ele, e estava dominado pelas trevas. Não podemos ser essa pessoa. É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrai,
se ele não é atraído pela dinâmica do Pai, de que sempre ofereceu aos homens uma oportunidade de recomeçar, não pelos seus méritos, mas porque ele é completa doação e entrega. Quem não é atraído pelo amor do Pai, nunca vai conseguir entender o que significa seguir Jesus Cristo, que entrega a sua vida para que nós tenhamos vida. E quando ele assim diz, ele deixa insatisfeito todo aquele que pensa somente em si. É por isso que ele vai dizer, no Evangelho de João vai ser dito, a partir daquele momento, quando ele não muda nada do seu ensinamento, quando ele não muda uma vírgula, quando ele não dá um passo atrás, que muitos a partir daquele momento pararam de segui-lo, pararam de caminhar com ele. Porque não queriam entrar definitivamente na dinâmica do que ele apresentava. E ele então pergunta a 12, aqueles que seriam mais próximos: vós também vos quereis ir embora? Também se vão? Mas a comunidade, na voz de Pedro, vai dizer: a quem nós iremos? Nós sabemos que a vida de desprendimento, nós sabemos que a vida de dificuldades, nós sabemos que o seu horizonte é exigente, mas aonde nós vamos encontrar realmente vida em plenitude, se não nas tuas palavras e na tua presença. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Mais do que matar a nossa fome e as nossas vontades, nós precisamos é do Senhor. Eu espero que tenha ajudado. Nesse momento, então, fechado esse preâmbulo, eu peço que você vá até aquele trecho que te chamou mais atenção, a partir desse momento de explicação e de elucidação, de reflexão, que você possa rezar a Deus a partir desse versículo, desse trecho. Daqui a pouco, você me permita, eu vou fazer a minha oração em nosso nome, mas faça a sua. Volte naquele versículo bíblico que está aqui e reze a Deus. O que esse texto te leva a dizer a Deus? Rezemos juntos. Senhor, nos escandalizamos com a exigência que o Senhor faz de fidelidade em seguir o caminho da vida junto de vós. Nos escandalizamos quando nos indicas que precisamos viver, nos mover e ser, nos alimentar da vida junto de vós. Não permitais que nenhum de nós nos afastemos e que nós possamos, ainda que na dureza da vida, ainda que nas exigências do discipulado, continuarmos a nos alimentar da sua presença, da sua palavra, dos seus sacramentos, da vida em comunidade, que nos dá a verdadeira vida em plenitude, para que um dia, na eternidade, possamos realmente viver por completo tudo aquilo que já nos dá a experimentar no presente. Vos pedimos isso, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E juntos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, o último passo. O que e como você vai colocar, como e em quais ocasiões você precisa estar atento para colocar em prática essa palavra ou esse versículo que te chamou a atenção. Agora é o momento da contemplação. Até o nosso próximo encontro, parar e perceber como é que eu estou vivendo a dinâmica do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Tudo bem? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. É uma alegria mais uma vez nos encontrarmos. O Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade tem a alegria de recebê-lo. E eu te peço, por favor, reze por nós. E se você nos acompanha e não está na família dos devotos, faça a sua adesão. Entre em contato conosco pelo DDD 31 98791 8072. DDD 31 98791 8072. Esse é o nosso WhatsApp. Envie uma mensagem de WhatsApp para o 31 98791 8072. E faça a sua adesão à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. No mais, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz.